que a gente vai ficar na horizontal hoje. Isso mesmo. Tudo bom, querida? E você está aí na Rede Super, Márcia? Estou aqui, eu terminei o programa ao vivo, né, agora. Aí eu falei com os meninos lá da sua equipe que eles queriam marcar 7h30. Falei, olha, 7h30 acaba o programa, tem que ser umas 7h40 pelo menos, né? Pra gente começar. Então, eu tô aqui, nem troquei de roupa, né? A roupa que a loja empresta. Pra gente não atrasar mais, mas é um prazer. Ô, Márcia, recebe nosso beijo, nosso abraço. Você sabe que você mora no nosso coração, né? Filha querida do nosso coração. Sua mãe divide comigo, viu? Não é, Márcia? Glória a Deus. Márcia, ela tá lá antes de nós conversarmos, vamos fazer uma coisa que a gente gosta muito. Nós vamos orar, tá bom? Amém. Eu quero orar antes. Vamos orar. Amém, Pai. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que temos. A Márcia, eu, as pessoas que estão conosco nesta live, o privilégio que nós temos, Senhor, de poder orar, de poder falar contigo, de poder, ó Deus, estar nos teus caminhos, de poder ouvir a tua voz em tua palavra, de poder seguir a tua palavra, os teus ensinamentos e de saber que é verdade, que a tua palavra é a verdade, que o teu ensino é a verdade, e que aquilo que o Senhor tem para nós é tão maravilhoso. Pai, coloco a vida da Márcia no teu altar. Amém. Que o Senhor nos fale através da vida da tua filha, que o Senhor nos fale nesta noite. Abre o nosso entendimento para compreendermos este tempo que nós vivemos e aquilo que nós devemos fazer como família, como igreja, como teus filhos. Dá-nos este entendimento. Entregamos a Ti esta live. Que seja o Senhor glorificado. Que seja o Senhor falando conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Ô, Márcia, dá para você chegar um pouquinho mais para a esquerda para a gente te ver melhor? Para sair, né? Do comentário. Isso mesmo, dos comentários. Isso. Melhorou? Tem de mostrar essa beleza, né? Parece que está escuro aqui, está escuro aí? Está um pouco escuro. Tá. Ana, tá escuro. Engraçado que ele até acendeu. Eu pedi para até ele manter a luz acesa aqui para não ficar escuro. Mas daqui a pouco a gente melhora a luz. Isso. Já melhorou. Vamos ver. Vamos ver. Aí os comentários são... Mas realmente estou achando que está escuro. E além disso, eu tenho que limpar a minha lente, que ela vive suja. Vou só passar um negocinho aqui, gente. Porque a gente aqui no programa tem de tudo. Melhorou. Né? Maquiagem, então suja. Mas é uma honra para mim, uma alegria muito grande participar dessa live com você, minha querida, que moram de uma forma muito especial mesmo no nosso coração, muito recíproco esse amor, esse carinho, esse respeito e admiração que a gente tem por você, nossa querida pastora Ângela. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, Márcia, eu estive lá, você me convidou para ir nos 85 anos da sua mãe. Sua mãe está linda, linda, tem cara de 60 e olhe lá, hein? Muito linda. Seu pai sempre gentil, sempre amoroso, os dois gideões. Você foi também das nossas primeiras gideãs, subindo ali a torre, buscando o Senhor, e algo assim tão lindo. Eu queria, Márcia, que você falasse um pouquinho da Márcia Rezende, para que todo mundo conhece você no programa Espaço Mulher, sempre feliz, e na igreja, pastora Márcia, mas a gente gostaria de saber, Márcia, como foi a sua experiência com Jesus? Eu me lembro que quando a Suzy e o Kais estavam namorando, vocês gravaram um long play. Conta um pouquinho da Márcia para a gente. Como foi sua experiência com Jesus, sua juventude e você chegar onde está hoje? Fala para a gente. Ai, pastora Ângela, você me fez lembrar uma história engraçada. Todo mundo sabe como que é engraçado bêbado, né? E bêbado entra na igreja, gente. É melhor ele entrar na igreja, né? E aí eu me lembro que eu era da Batista da Floresta. E o pastor Glaicon estava lá falando que
acho que apresentou algum cantor que estava lá e ele falou, pois é, ele gravou um LP. Aí o bêbado falou numa oratura assim, LP ou long play internacional? Que fazia propaganda na televisão, você lembra? Ah, é long play internacional. LP, gente, long play. Ninguém sabe o que é isso hoje em dia. Nem CD o povo sabe mais. Long play, gente, porque aquele disco tinha muitas músicas, né? Então, aquele bolachão que eles chamam, né? Mas olha só, gente, eu nasci em Aimorés, em Minas Gerais, que é pertinho da divisa com o Espírito Santo. É Baixo Guandu, que são 5 quilômetros só de Aimorés, já é Espírito Santo. Então, nós nascemos lá. Meu pai e minha mãe se conheceram aqui em Belo Horizonte, porque um primo deles em comum, eu não sei se você conheceu ele, pastor Ângelo, pastor Merique, é o Merique. Ele era muito engraçado, ele faleceu há alguns anos, mas ele era muito divertido, muito engraçado. Ele é primo do meu pai, de segundo grau, eu acho. E ele falava com meu pai assim, olha, tem uma moça lá em Belo Horizonte que é maravilhosa, eu tenho que te apresentar ela. E fez aquela, né, aquela ponte. E minha mãe era da igreja do Barro Preto, aqui em Belo Horizonte. Meu pai morava em Aimorés. Minha mãe nasceu em Manhumirim, Caparaó, naquela região. Sim. Nisso, elas já tinham vindo para cá, né? E meu pai ainda estava lá em Aimorés. Meu pai veio para cá, para Belo Horizonte. E eles se marcaram, se conheceram. E meu pai, então, com 7 dias de conhecer minha mãe, já colocou um anel de noivado no dedo dela. Gente, que forte amor. A primeira vista. Vou segurar essa beleza. Segurar essa beleza. E ele ainda ia voltar para Aimorés, né? E ele falou, não, tem que segurar essa beleza, né? E meu pai muito tímido, né? Assim, ainda começando a vida, a carreira. E ele falava que são pequenas coisas que a gente vê o caráter, né, pastor Ângelo? Ele falava assim, olha, eu não namorava porque eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma bala para uma namorada. Como que um namorado não vai dar nenhum presentinho, né? Não vai fazer um agrado para namorada. Então, eu nem namorava. Namorou só uma moça muito rápido e depois namorou minha mãe. Aí ele pôs a aliança no dedo dela e voltou para Aimorés. E eles ficaram mais ou menos 1 ano namorando por cartas, né? Sim. Então, foi um tempo, né, precioso, mas eles se casaram e não se conheciam tão bem, né? Porque carta não dá para você conhecer tão bem. Mas e foi aquele casamento bem abençoado. A família do meu pai toda morava lá em Aimorés também. E a minha mãe teve o Jackson, a minha mãe teve gêmeas, que foram a Maristela e a Márcia, que a senhora até sabe a história, né? Minha mãe já contou para a senhora. E era o sonho da minha mãe, ter gêmeas. Ela tinha um sonho, ela tem um irmão que era gêmeo, ela tinha uma sobrinha também, ela amava, queria ser gêmeos. Mas a Márcia faleceu aos 5 meses de vida, né? Ela faleceu. E minha mãe falava assim, não, mas se eu tiver outra filha, vai chamar Márcia, porque ficou a paixão da vida dela, né? A Márcia e tal. Nisso, ela engravidou de novo, naquela época não tinha ultrassom, né? E aí, quando nasceu uma menininha. Aí ela queria colocar Márcia e as pessoas, não, mas a Márcia morreu, não, tirou e demorou, disse que ficou mais de 1 mês a menina sem nome. Aí foi lá, alguém conhecia, chamou, então colocou Ruth Leia. Vou colocar Ruth Leia, separado. Ruth, R-U-T-E, Leia. Tá bom, colocou. Ela falou, mas se eu tiver outra menina, vai chamar Márcia. E aí, depois, né, de 2 anos, eu nasci e minha mãe falou, quando viu que era menina, ela falou, Valdemir, você vai lá agora, não houve ninguém, registra essa menina, que é a Márcia. Pegou. E exatamente. Então, aí, nós crescemos, né, no interior, que é uma delícia, a gente brinca na rua, a gente tem aquela coisa gostosa da época, a igreja era na esquina da nossa casa, e eu nasci no finalzinho dos anos 60, né? Então, foi um movimento, na época do movimento da renovação espiritual, então a gente, eu lembro que algumas coisas eu não lembro, algumas coisas eles contam, né? Eu lembro, outras eles contam. Que eles ficavam nas vigílias, varavam as noites, a gente ia para a igreja todos os dias. E aquela história de falar, mamãe, eu não vou para a igreja hoje não, que eu tô com sono. E falava, você vai. A gente dormia no banco, né? No louvor a gente cantava e tal, na hora da pregação até dormia um pouco, mas a gente ia, não é? Coisa que hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, olha,
essa mãe está tendo dificuldade com essa filha, mas quando ela era menor, ela só ia para a igreja se ela quisesse. Ela era criança e ela já decidia se ela ia ou não para a igreja. E a mãe deixava ela decidir. Então, a importância, né, pastor Ângela, está falando de família, dos nossos pais, dos pais terem muito certos o que eles querem para os seus filhos, como a flecha. Para onde eu aponto a minha flecha? Né? Qual é o alvo que eu tenho para ela? Então, os meus pais, o alvo deles era Cristo para nós. E eles nos apontaram para Cristo, eles nos prepararam para isso. Então, glória a Deus, eu e meus irmãos nunca nos desviamos. Não é? Quando a gente tinha 8 para 9 anos, eu tinha 8 para 9 anos, a gente mudou para Belo Horizonte, que foi uma situação também que meu pai viveu, uma situação de injustiça no banco, que ele trabalhava no Bend, lá em Aimorés. Inventaram uma mentira como se ele tivesse roubado o dinheiro dos professores, porque ele fazia o pagamento. E nós orando. Eu lembro que eu era pequenininha, minha mãe, a gente reunia a família, vamos orar, vamos orar. E foi lindo como Deus fez. Além de Deus mostrar a verdade, logo depois ele foi promovido. E aí viemos para Belo Horizonte, né? Como ele foi promovido, nos mudamos para cá. E desde pequena a gente via, né, a obediência deles a Deus, o caráter deles, a seriedade deles com Deus, né, a honradez, tudo isso era exemplo para nós. Porque o exemplo, né, as palavras falam, os exemplos gritam, né, diz aí o ditado. Então a gente aprendeu, a gente cresceu nesse ambiente de renovação espiritual, de muito louvor, de muita música, de muita oração, né, porque era noite de vigília, aquela noite inteira de vigília. Sim. E meu pai regia o coral lá de Aimorés. Ah, que lindo! Meu irmão sempre tocava violão, então ele tocava, a gente cantava. Quando a gente viajava para a praia, ele oferecia a gente nas igrejas. Ó, meus filhos cantam, né? E a gente cantava. Então, assim, onde a gente estava era uma festa, era uma alegria. A gente nunca, mesmo se estivesse viajando para a roça ou para a praia, assim, quando a gente ia para Vitória, lá no Guarapari, a gente sempre ia à igreja, sempre. Então era algo natural, foi algo natural. A gente cresceu com essa naturalidade, né? De amar a igreja, de trabalhar na igreja desde sempre, de servir. Os meus pais sempre foram muito servos, né? Hospitaleiros e servos. Então a gente viveu nesse ambiente. Isso cria uma naturalidade para a gente, não é nada forçado, né? Isso que é uma coisa muito, muito linda. E aí eu não me lembro, não posso dizer assim, uma época ou uma data que eu me entreguei a Jesus. Isso foi acontecendo, acho que tão naturalmente na minha vida que eu não sei dizer. Se eu era criança, se eu era adolescente, eu acho que eu brinco assim, eu já nasci crente. Eu já nasci gideando. Porque eu realmente não lembro, não tenho essa lembrança. E quando a gente veio para Belo Horizonte, a gente foi para a Igreja Batista Floresta, lá me batizei aos 12 anos, fui batizada aos 12 anos. E meus irmãos, a gente cresceu ali, era uma igreja muito abençoada, louvor, a palavra, né? E aí logo eu fui ajudar nos juniores com o Mica, não sei se você conhece o Mica, o Dermi, irmão do Dervi. O Mica era meu líder lá, e eu cresci ali. Comigo, eu já comecei a ajudá-lo, então eu comecei a dar aula na escola dominical, eu tinha a diferença, eu tinha uns 15 anos, dava aula para os meninos, o Eugênio da nossa igreja, né, do Carisma, foi meu aluno, a Nívia Soares foi minha aluna na escola dominical, então assim, é muito gostoso. O Felipe Barros, a esposa dele, a Sheilinha, eles foram meus alunos no Batista, porque eu dava aula de educação física lá, e também na igreja, nos acampamentos. Então assim, minha vida inteira é essa vida de acampamento, de igreja, de vigília, de evangelismo nas praças, que a gente, né, não vê tanto hoje mais. Então, eu cantava no grupo Vozes e a gente fazia muito evangelismo nas praças, a gente ia para as cidades, montava o som. Tantas praças que a gente já cantou por essa Minas Gerais toda. Então, assim, é uma vida linda, né? Eu posso dizer que Deus, ele tem sido maravilhoso conosco, com a minha família. Como você falou da minha mãe e do meu pai, né? Minha mãe, assim, ela é Marta mesmo, de preocupar com a casa, de preocupar com as coisas, mas ela tem aquele coração de Maria também. Então, ela é uma mulher que sempre... Eu falo que eu acordava escutando minha mãe orar alto. Ela sempre gosta de orar alto. Então, ela estava no quarto dela, com a ajoelhada e clamando, e orando alto, né? Sempre. Ontem eu liguei para lá,
ontem ela tá meio gripadinha, aí meu pai atendeu, foi lá atrás dela, ela falou assim, eu tô aqui orando. Então, assim, ela estava lá no quarto dela, sempre com a Bíblia, sempre. Então, assim, pastora Ângela, eu costumo falar para os meus amigos que não existe nada melhor, né? Você, com toda a sua família, com todo o seu legado, dos seus pais, né, da sua família toda, tanto ascendente quanto descendente, na presença de Deus. Não tem absolutamente nada melhor, né? Verdade. Nada absolutamente melhor. Você contando a sua história, a gente vê você respirando Deus, a obra de Deus e a igreja. A gente vê como que isso traz como Satanás falou com Deus, falou, o Senhor o cercou, o Senhor o protegeu, como é que eu vou mexer com ele? Ele está cercado. A gente vê como que realmente a família traz a bênção para os seus filhos, cerca, protege, traz a verdade. E quando a gente anda na verdade, quando a gente já tem o temor do Senhor desde pequeno, é tudo tão natural, é tudo tão gostoso. Como você disse, eu não sei exatamente, houve o dia que você foi registrada lá, mas foi algo tão natural, algo tão maravilhoso que você não percebeu uma diferença do antes e depois, porque você já estava andando nesse caminho de consagração, de santidade, e fechou na obediência ali no batismo e seguindo a vontade do Senhor. Então, na sua história, Márcia, é muito importante a gente ver aqui algumas coisas muito importantes. Eu falo que a educação dos filhos começa no namoro dos pais. Sim. A gente vê quando os pais buscam ao Senhor, quando os pais amam ao Senhor, desde o namoro, honram a Deus, tem um namoro bonito, tem os seus sonhos. Os jovens sonham, o casamento é algo tão lindo, a família, mas a gente vê que essa geração, esse tempo quando o respirar igreja era normal, né? O ir às vigílias, subir ao monte, orar, respirar oração, esse tempo de avivamento era normal. Mas hoje a gente está vendo algo que você disse aí, de uma menina que não quer mais ir à igreja, porque quando pequena a mãe não levou. A mãe deixou a criança escolher o que ela queria. E pior ainda, um parênteses, pastor Ângela, pior ainda, não quer ir na igreja, está com comportamentos totalmente contrários à palavra de Deus. Pois é, porque fica aquela brecha, o inimigo entra, é legalidade na vida da pessoa. E, por enquanto, às vezes, hoje, ela não está entendendo o que está acontecendo, mas o sofrimento que vem para a pessoa desviar-se dos caminhos, né? O filho pródigo vai comer das bolotas dos porcos, vai se arrepender e vai falar, puxa vida, o que eu deixei? O que eu deixei e onde eu estou? Então, hoje é muito importante, eu acho importante esta live junto com você. Você tem ministrado para as famílias, para as mulheres. E o que você diria hoje, Márcia? Daqui a pouco a gente quer entrar também na questão do criacionismo, na questão do design inteligente, na questão dos nossos jovens. Mas o que você diria hoje para as mães, Márcia? Você, quando foi Gideã, você estava sonhando de ter filhos. E como intercessora lá, orando pelos outros, Deus atendeu os desejos do seu coração. Deu duas lindas princesinhas, né? E o que você diria como mãe, como mulher de Deus, intercessora, vindo de uma família assim? Você já deve ter visto muitas histórias. E como pastora, a gente ouve muitas histórias também. O que você aconselharia para as mães hoje? Quem tem seus bebezinhos? Eu vejo aqui vários irmãos entrando aí. Tem, por exemplo, o Felipe com seus gêmeozinhos de 2 aninhos. Nós temos tantas pessoas aqui queridas entrando aí na live. Um beijo a todas. Não é? O que você diria hoje, Márcia, para as mães, para os pais, ou para os que querem casar e sonham em ter uma família, filhos? Quais os riscos de hoje e que caminho
devemos seguir hoje. Vamos lá. É excelente, esse assunto é tão importante, né, pastora Ângela? Eu acho que a gente tem que falar sempre mesmo, nas nossas igrejas, não só em congressos, porque às vezes no congresso só vão aquelas pessoas interessadas e às vezes os que mais precisam ouvir não estão lá, né? É verdade. Em cultos, em como a gente está fazendo agora, lives, em cultos, assim, no programa eu sempre falo, eu sei que você também fala, eu acho que tudo parte primeiro do relacionamento que essa mãe, que esse pai tem com Jesus. Como você falou, começa no namoro. Começa lá atrás. O quanto mais atrás, mais é a base, né? Claro que existem pessoas que se converteram depois, conheceram Jesus depois, a vida foi transformada. Mas a gente está vivendo um mundo de relativismo muito grande. A gente está vivendo um mundo de que nada tem nada a ver, que tudo pode, que tudo é, não é? Essa questão da internet que veio como uma bênção por um lado, a gente está aqui hoje por causa dela, falando para o mundo todo que quiser, né, ver. Mas, por outro lado, ela trouxe um mundo, abriu os olhos das pessoas para um mundo que não é a igreja, é o mundo, mas que se parece com a igreja, ou que quer ser igreja, ou quer ser como a igreja. E as pessoas, hoje mesmo eu estava mostrando para a Andréia, que trabalha comigo na minha casa, que é uma bênção, uma amiga, uma mulher de Deus, eu mostrando para ela uma pessoa no Instagram, que é uma influenciadora, é uma mulher que tem milhões de seguidores, e ela é uma mulher engraçada, bonita, criativa, mas você vê uns vídeos, algumas postagens, né? Assim, com decote muito grande, mostrando o corpo, com uma roupa muito colada, sabe, com um comportamento. E tudo é natural. Aí você vai ver os comentários, eu quase não vejo, sabe, gente? Quase não vejo, eu não perco meu tempo, não tenho tempo, né? Mas hoje eu estava vendo uma outra coisa, ela apareceu e eu conversando com a Andréia, estava falando para ela. E eu falando assim, olha, quando você para assistir, para ler 5 minutos de comentários de alguma postagem polêmica, você fica... não sei nem que palavra que a gente fica. Se a gente fica assim, estarrecido de como está o nível dos cristãos. Por quê? Porque um defende, outro ataca, aí um briga com o outro. Tudo cristão, a maioria é cristão, né? E aí fala dela, aí outro defende ela, aí outro fala que não pode julgar, aí outro fala não sei o que lá da Bíblia. Gente, você fica assim, contaminado com isso. E, infelizmente, essas pessoas estão se casando e tendo filhos. E essas pessoas que acham que, infelizmente, por esse lado, né, gente? Né, que, infelizmente, casar e ter filho não é benção. Eu estou falando assim, essas pessoas que estão vivendo esse relativismo, se casam, têm filhos, e levam isso para os filhos, esse mesmo relativismo. Ah, não precisa ir na igreja todo domingo. Ah, não, nem a gente vai. Ah, vamos assistir outra coisa. Aí vai em show e deixa o menino em casa, ou daqui a pouco leva o menino para certos lugares, certos shows. Deixa as crianças postarem coisas na internet, seus próprios filhos, porque tudo é bonitinho. E tudo que as pessoas querem hoje em dia, né, pastora Ângela? Visualizações, curtidas, ganhar seguidores. Então, vale tudo para isso. E quando a pessoa começa, igual essa pessoa que eu estou citando, ela começa a ganhar dinheiro, ela começa a ganhar coisas, a ganhar muitos produtos e tudo, ela vai ter que manter isso. E ela, para manter isso, porque às vezes a pessoa até começa bem, ela não tem conteúdo para manter aquele público dela, que é aquele público que consome a semi-nudez, que consome o nada a ver, que consome o glamour, que consome as viagens, que consome os vídeos engraçados, né? E aí ela vai ter que abrir mão de critérios. Porque o que Deus quer da gente? Uma noiva santa, uma noiva pura, uma noiva vestida de branco, não é? E isso é pureza, é separação. Santidade é separação. E não tem como. E aí, o que eu vejo? Isso, para mim, é a coisa mais importante na minha vida e na vida do Eleazar. Por isso, e era dos meus pais. E né, dos meus pais. E é dos meus irmãos. E dos meus cunhados, né, a família do Eleazar. Então, quando a gente vê que isso também foi passado para as nossas filhas com naturalidade, com firmeza, com verdade, com ensinamento, mas sem religiosidade, inspirando. É sempre que eu falo isso, falei, olha,
Você precisa inspirar os seus filhos. Não é mandar. Se precisar mandar, no dia que precisa mandar, a gente manda também. Mas quando você inspira, isso vai se tornando natural na vida deles. Então, o que eu acho, e como eu vejo na vida das minhas filhas, desde pequenininha, eu nunca, pastora Ângela, abri mão e fiz concessão assim. Nem frente única elas usavam. Nem frente única. Não usavam tomara que caia, não usam até hoje, e não usam frente única. E não, nem eu uso tomara que caia, nem tem que ter uma alça. Pelo menos uma alça fina, mas não o tomara que caia, que já é uma coisa que um dia eu falei com o Eleazar assim, meu bem, eu vou fazer uma pesquisa entre os homens. O que vocês pensam quando vocês veem um vestido, uma blusa, tomara que caia, né? Aí ele falou assim, você não precisa fazer pesquisa nenhuma não, meu bem. É lógico que isso desperta, né? O homem olha aquilo ali e fala assim, tomara que caia, pode ser que caia, né? Então fica aquela fantasia, aquela coisa, por quê? Porque a mente do homem é muito diferente da nossa mente de mulher, né? E no que corre aqui, como o pastor Glauco falava, não é gasolina, não, é sangue, né? Tem os hormônios. Ah, hormônio não tem hormônio crente, hormônio não crente, não, né? O homem pode ser o mais santo do mundo, mas existe um olhar e existe um despertar, né? Por isso a Bíblia fala da cobiça dos olhos, da concupiscência da carne. Então nós precisamos fechar, como você bem disse, todas as brechas. E não começar, não sei que não tem problema, não. Então, assim, as minhas meninas, eu nunca me preocupei com elas, com roupa, com comportamento, com nada. Quando a gente vai, às vezes, dormir sábado muito tarde, hoje está cansado, a Mariana é a primeira a falar assim, nós vamos na igreja amanhã, né? Vamos. Então, assim, é para elas também natural, é prazer para elas também ir à igreja, é prazer se envolver na igreja. E mesmo elas estando neste mundo também globalizado, nesse mundo tecnológico, elas é que me mostram certas coisas, né? Elas falam, mamãe, olha essa pessoa, o que ela falou, o que ela postou. Eu falo assim, ô filha, e aí a gente ensina, né? Ensina qual é o princípio bíblico, como deve ser, né? Não é julgar a pessoa, acusar a pessoa, mas é mostrar, filha, olha, eu vi uma ilustração uma vez que eu achei muito interessante, pastora Ângela, que a gente ensinou para elas também, que é assim, se você estiver andando na rua, andando num lugar, encontrar um bombom, né? Imagina aquele bombom sonho de valsa. Encontra dois bombons no chão, um tá todo fechadinho e o outro tá aberto. Qual que você pegaria? O Claro que é fechado, fechado. óbvio, né? Por quê? Porque o aberto está exposto. Está exposto à sujeira, bactérias. O fechadinho, nossa, eu achei um bombom fechadinho, né? Posso até abrir e comer. Então, as pessoas, quando veem as outras pessoas expostas, na hora, elas falam linda, maravilhosa, porque as pessoas recebem 1000 elogios. Linda, maravilhosa, meu Deus, que mulher, tal. Mas, no fundo, um rapaz, que é um rapaz de Deus, que é o rapaz que vocês querem para vocês, eles vão saber a diferença. Eles vão saber quem eles vão valorizar. Esse bombom fechado, né? Guardado para o momento certo. Então, assim, tudo isso tem que ser ensinado, mas primeiramente com o exemplo da nossa vida. Então, mãe, pai, nós temos nas nossas mãos uma responsabilidade gigante. Eu falo isso, sabe, pastora Ângela? Se a gente conseguir ensinar os nossos filhos e fazer com que eles sejam realmente homens e mulheres cidadãos, né? Cidadãos do reino e cidadãos da terra, corretos, honestos, íntegros e apaixonados por Jesus, nós cumprimos assim mais da metade da nossa missão na terra, né? O resto que Deus vai nos dando, nós vamos fazendo, mas tantas pessoas que sonham ser pai, ser mãe e não conseguiram. E quando Deus coloca um filho nas nossas mãos, é nossa responsabilidade. A igreja ajuda, a escola ajuda, mas é nossa responsabilidade como pai e mãe. E Deus vai cobrar de nós que temos a palavra dele, toda a instrução que nós precisamos, tudo que nós precisamos está ali, a maneira como, quando, tudo. E a gente não utiliza isso, mas isso não tem como a pessoa dar o que ela não tem. Então, os pais e mães precisam buscar mais a Deus. Precisam, como casal, às vezes sentar, conversar, consertar. Falar, olha, nós não estamos realmente como pessoa, como casal, pessoas, como casal e como pais,
Nós não estamos no prumo que o Senhor quer para nós. Ele tem um prumo, ele tem um caminho, ele tem uma régua, né? Alta. O corte dele é alto, né? E nós precisamos estar dentro desse prumo. Sermos homens, mulheres que buscam a Deus, que oram juntos, que leem a Bíblia juntos, que vivem a palavra, respiram, como você usou essa palavra, respiram com naturalidade, com amor, com alegria, não como obrigação. Ah, vão na igreja, né, gente? Porque já tem 2 domingos que a gente não vai, né? Não sei o quê. Porque as crianças sentem, né? A gente sente o que o outro está respirando, né? Verdade. Olha, Márcia, você falou muitas palavras muito importantes, tudo isso que foi dito aqui, mas algo muito lindo que você disse, que os pais devem inspirar os filhos. Inspirar os filhos. E quando a gente inspira, a gente puxa o ar para dentro. E esse ar que a gente puxa é puro, é o oxigênio, né? E a gente vai expirar o ar já com o gás carbônico, né? Já o que a gente está eliminando. Mas inspirar os filhos é exatamente a gente trazer para as nossas crianças, para a nossa geração, aquilo que tem valor, aqueles princípios que são eternos, que são tão importantes. E você falou aí do relativismo hoje. Eu fico triste de ver, às vezes, igrejas, até pastores, liberando para os jovens e para as famílias as festas com bebida, as músicas do mundo, festa de 15 anos, festa de... Por exemplo, quando eu era criança, nem baile... Hoje o pessoal fala de funk, acha que o funk, o carnaval... Aquela época tinha os bailes, o crente nem sonhar com baile. Mas hoje a gente está vendo a igreja entrando ou permitindo o mundo entrar. E quem ganha é o sujo. Né? Uma gotinha de veneno num litro de leite vai contaminar o leite. O leite não vai destruir o veneno da gotinha, mas a gotinha vai destruir a integridade, a saúde daquele litro de leite. Então, é muito importante isso, os pais inspirarem os filhos com seu exemplo, amando ao Senhor, lendo a Bíblia juntos, orando juntos, adorando juntos, cantar, toca um instrumento, todos cantam juntos, ir à igreja, celebrar o nome do Senhor. Hoje a gente vê que com a pandemia, muita gente acha que o culto em casa é a mesma coisa e não é. Não é a mesma coisa. Então, você fica em casa por uma impossibilidade e tem a alegria de ter o culto em casa. Mas o certo, a possibilidade é a comunhão, é abraçar os irmãos, é louvar, é aquele ambiente gostoso, uma delícia, é o presencial. corpo junto. Não é? O corpo. Então, você falou essa palavra aí, inspirar. Que os pais possam saber que, de toda forma, estão lançando sementes no coraçãozinho dos filhos. Então, as crianças vão crescer, vão receber. Hoje mesmo, antes da nossa live, estava lanchando aqui com a Sani, e a gente conversando sobre isso. Eu falei, olha, Sani, hoje, quantas mulheres têm os seus filhinhos e o bebezinho, mal a mãe acaba a sua licença maternidade, o bebezinho na creche. Quem que vai cuidar desse bebezinho? Que influência ele vai ter? A gente sabe que a gente, né, Márcia? Eu não sei você, mas eu não amamentei os meus filhos e era mamadeira. Gente, eu nunca fui gordinha, sempre magrelinha, mas eu virava um fiapo. Mas... Porque era dia e noite cuidando das crianças. Mas delícia. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu os vi crescer, falar, cantar, aprender a orar. Nunca, graças a Deus, nunca me deram trabalho. Eu digo, eu nunca chorei uma lágrima pelos meus filhos. Ai, a Suzy, ai, o Sérgio, o que está acontecendo? Que amigos são esses? Ai, o namoro deles, ai, nunca. Por quê? Glória a Deus. Você contou a base, os princípios. E a gente ensina muito com o exemplo. A mãe que ora, os filhos vêm.
Um pai, exatamente. os filhos bem recebem. Uhum. E, Márcia, eu queria que a gente desse um toquezinho, porque o tempo passa tão depressa e você tem que ir para casa. E eu falo demais, né? Na hora que eu disparo a falar, eu até esqueço. É gostoso de te ouvir. É gostoso de te ouvir. E eu amo esse assunto, eu amo esse assunto. Mas eu queria que a gente desse um toque na nossa live. Na semana que vem, se Deus quiser, eu vou fazer uma live com o Dr. Marcos Eberlin. Quero que você assista. Dr. Marcos Eberlin é químico, é um cientista brasileiro com muitos artigos publicados, científicos. Ele é um homem de Deus que durante 20 anos de profissional, ele crente, mas ele acreditava e ensinava a teoria da evolução. Olha. Até que ele pegou uma revista super interessante, eu lembro dessa revista quando saiu, na capa tinha um chimpanzé sorrindo, aquele chimpanzé com aquela cara assim, porque bicho não ri, né? Mas e escrito assim, Darwin matou, o dia em que Darwin matou Deus. E quando ele leu aquilo, ele falou, espera aí, teoria da evolução, Darwin matou Deus? Como assim? Aí caiu a ficha dele, ele falou, espera aí, ou é Darwin ou é Deus. Tem uma coisa errada, eu preciso estudar este assunto. E ele, então, teve acesso ao livro de Michael B., aquele livro A Caixa Preta de Darwin, onde Michael B. coloca Darwin no banco dos réus, ou seja, vamos analisar a sua teoria, que nem é teoria, é uma hipótese, não tem comprovação nenhuma. E então, ele lendo esse livro, ele falou assim, espera aí. E o Dr. Marcos Eberlin torna-se um conferencista nacional e internacional do design inteligente. Mostrando, Márcia, que grande parte desse relativismo que temos hoje, não tem importância, tudo é relativo. O comportamento hoje sexual, de libertinagem, de drogas, de tentativa de colocar as drogas como algo bom, algo que todo mundo possa ter direito, a ideologia de gênero e tantas outras coisas que estamos vendo hoje no mundo, a raiz está aqui. Deus não existe. Somos obra do acaso. Somos animais racionais. Então, se somos animais racionais, somos iguais os cachorros, os cavalos, se somos obra do acaso, então não tem temor de Deus. Vamos fazer o que quiser, ser o que quiser. E aí estamos diante dessa perversão. E muitos jovens crentes vão para a faculdade. Chega lá, eles debocham da Bíblia. Falam, você acredita em Bíblia? Historinha de Adão e Eva? Você acredita em lenda, mitos? E então aí está o Dr. Marcos Eberlin, um cientista, o professor Adalto Lourenço, nos Estados Unidos, brasileiro também, um físico, doutor em física, e mostrando quantos cientistas, quantos que contribuíram para a ciência no mundo, todos cristãos, homens de Deus, como Newton, como Boyle, o próprio Einstein, um judeu, crendo na Torá, nas Escrituras. Então, nós vemos que hoje muito do que o comportamento de nossas crianças, adolescentes, jovens e mesmo pais que estão nessa liberação, não pode usar vara para criança, na lei da palmada, não pode corrigir, menino não pode trabalhar, menino não pode, escravidão, e aceitando o mal, o banditismo, como se isso aí é o mal da sociedade, tirando os princípios cristãos, a raiz está lá atrás. Deus não existe. Se Deus não existe... Invertendo totalmente. Invertendo. Todos então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, a importância da educação. Você falou ali, há um momento atrás, você falou que a gente, os pais, têm a escola e a igreja para ajudar, mas eles não podem entregar esta missão de educar para a igreja
e para a escola. Fale um Muito pouquinho mesmo. sobre isso, Márcia. O que está acontecendo nas escolas hoje? Como que os pais devem ver até seus filhos universitários ou pré-universitários? O que está acontecendo hoje e o que nós podemos fazer como igreja para ajudar nossas famílias? Então, pastor Ângelo, eu tenho a Mariana que fez 16 anos agora, sexta-feira, né? E a Laricinha tem 14. Então, a Larissa está no 9º ano, a Mariana no 2º ano do ensino médio. E assim, estudou no Colégio Batista, né? Uma escola cristã, confessional, mas é uma escola que tem também vários alunos, né? De todas as religiões e tudo. Então, a gente ouve certas coisas na escola, mas tem outras escolas, que são escolas, histórias que chegam de outras escolas, que a gente fica estarrecido também. A gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo com as famílias, né? Porque o que acontece nas escolas é o reflexo das famílias. Os alunos estão ali na escola refletindo suas famílias. Então, a gente ouve tantas histórias de amigas que, né, de outras cidades, de outros lugares, enfim. Vou contar só um exemplo de uma amiga minha que mora, ela não mora aqui, em Belo Horizonte. Ela mora em Macaé, ela é do Rio. Nós somos padrinhos de casamento deles, um casal maravilhoso. Tem 2 meninas também, praticamente da mesma idade da nossa. A mais novinha chama Larissa, nasceu no mesmo dia da Larissa, só que um ano depois. A gente tem uma amizade muito linda. E a Vânia, minha amiga, ela compartilhou comigo, né, com a gente aqui, a escola, porque para a escola é natural, não é que a escola está fazendo por mal, é natural para a escola, assim como é natural para a gente, a nossa vida com Deus, para a escola secular, para a escola evolucionista, que acredita na teoria da evolução, na hipótese da evolução, como você bem disse, e outros tantos princípios invertidos, é natural para eles, e eles vão tentar ensinar isso, a questão também do comunismo, do esquerdismo, essas coisas todas, do socialismo. Então, ela falou, Márcia, minha filha, ela estava começando a mudar a cabeça. Então, olha a importância, gente, do pai e da mãe na vida de uma filha, dos filhos. O marido dela é médico, então não tinha tempo. E ela, então, todos os dias a filha chegava e ela mostrava. Filha, não é assim, olha, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso. E ela conseguiu, né? E graças a Deus a menina entendeu, ela não mudou a cabeça, porque ela estava mudando. Ela via, ela foi o socialismo, essa mentira entrando na mente da filha dela. E ali, gente, a menina, graças a Deus, menina de Deus, envolvida na igreja, e agora ela passou em medicina, fez o vestibular só para experimentar, passou em 7º lugar na faculdade lá de medicina, lá de Macaé, e o juiz autorizou ela a fazer o curso. Então, o ano que vem, ela não vai fazer o 3º ano do ensino médio. Ela está no 2º ano também, ela é da idade da Mariana, tem 16 anos, ela fez em janeiro, 16 anos. E ano que vem, em vez de começar o 3º ano do ensino médio, ela vai começar o 1º ano de medicina, no caminho do pai. Então, assim, mas o trabalho que os pais fizeram, principalmente nesse caso a mãe, de todos os dias desconstruir e reconstruir algo que estava vindo das escolas. Então, o que é importante? A gente realmente dá essa base para os nossos filhos de conhecimento da palavra. Eu conheço pais, pastor Ângela, que eles não se posicionam muito nessa área. Eles, meu filho vai escolher, ele vai entender, ele vai um dia... eu falo por alto. Lá em casa não tem nada de falar por alto, não. Desde pequenininhas a gente sempre mostrou. Olha, a esquerda é assim, a direita é assim. A esquerda crê nisso, a direita crê naquilo. E principalmente, sem ser esquerda e direita, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso em relação a isso, em relação àquilo. Então, nós precisamos ficar com o que a palavra diz. Porque partidos políticos, todos eles podem ter alguma coisa que, né, que foge. Mas o que nós precisamos entender é o que a palavra diz. E se nós não inculcarmos, o que a Bíblia fala? Deuteronômio 6. Inculca na cabeça do seu filho, de dia, de noite, andando, deitado, dormindo. É inculcar a palavra de Deus. E se eles tiverem a palavra enraizada, arraigada dentro deles, eles vão conseguir suportar essas pressões, porque tem pressões terríveis. As próprias crianças, eles vivem pressões terríveis. Hoje ou ontem, houve um caso
Acho que Eleazar estava assistindo um vídeo, uma coisa assim. É, isso mesmo. Eu recebi um vídeo de um moço contando a história que o filho de um amigo dele disse que não queria mais para a faculdade. Ele estava na faculdade, uma faculdade das mais famosas do Brasil. Não é aqui em Belo Horizonte, nem em Minas Gerais. Uma das mais famosas do Brasil. Ele não queria ir mais para a faculdade. E o pai foi pressionando, não, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Desistir, não quero ir. De tanto pressionar, ele falou, papai, o que acontece? Lá na escola é o seguinte, eles me deram um prazo para eu escolher, para eu experimentar um outro homem. Eles me deram um prazo na faculdade, hein? Não é ensino médio, adolescente, não. Eles me deram um prazo. Se eu não experimentar, se eu não provar um outro homem, eu vou sofrer consequências. Porque como é que eu posso falar que eu não gosto se eu não experimentar? Como é que eu posso falar que eu não sou gay ou que eu não sou bi? Que a moda hoje nas escolas, eles falarem que são bi. As meninas experimentarem outras meninas e vice-versa. É a moda na escola, né? Então, ele não quis mais para a faculdade. O pai teve que tomar uma atitude, enfim. E isso são pequenas coisas que chegam, absurdas que nos chegam. Então, mais uma vez, a gente volta para a base. A base é a família, a base é a construção da palavra de Deus. Hoje eu até falei com a Michele Marins na rádio, que é uma coisa que a gente sempre falou com as meninas. Olha, vocês precisam buscar suas próprias experiências com Jesus. Porque a gente inculca a palavra, a gente ensina a palavra, mas vocês precisam ter as suas experiências com Jesus. Porque as suas experiências é que vão manter vocês firmes. Não é o Deus dos meus pais, não é o Deus dos meus avós, é o meu Deus. Não é, né? Por quê? Porque muitos cristãos, eles crescem, amém, vão na igreja, mas eles não têm experiência com Jesus. Eles não viveram algo, a experiência de novo nascimento e experiências com Deus, de Deus ouvir a oração, de Deus tocar o coração dele, de ir em uma vigília e ser arrebatado lá e receber o dom de línguas, e receber o batismo do Espírito Santo. Essas coisas é que nos mantém sempre de pé, né? Diante de qualquer estátua que qualquer Nabucodonosor possa levantar para a gente se prostrar. Não é? Aqueles jovens, eles sabiam do risco que eles corriam. Era o risco de morrer na fornalha, mas eles não abriram mão, porque era arraigado na mente e no coração deles a palavra de Deus. E nós precisamos fazer isso com os nossos filhos, porque as escolas, elas estão com todas as teorias, de uma forma geral, né? Não vindo da escola em si, que eu quero deixar claro muitas vezes, mas dos próprios alunos, o próprio ambiente, né? Que é natural, a internet, gente, o acesso que esses meninos têm, sabe? Um dia, pastora Ângela, um dia tinha uma série que estava famosa, até o Lucinho comentou que era uma série que estava famosa, de adolescentes na Netflix, e aí eu estava sozinha em casa, era um sábado à tarde, aliás, o Eleazar estava em casa trabalhando, na sala as meninas não estavam, eu falei, vou assistir, porque as minhas filhas não assistem, mas elas convivem com muitos adolescentes, e eu quero ver o que esses meninos estão vendo também, porque eu falo para famílias, né? Eu falo para adolescentes. Gente, o primeiro capítulo do negócio é assim, coisa que eu nunca vi na minha vida. Nem eu, que sou adulta, nunca vi na minha vida. Tinha tudo que você imaginar no primeiro capítulo. Droga, os meninos praticamente fazendo sexo na porta da escola, com maior naturalidade, sabe? Então, assim, isso tá nas mãos deles o tempo todo. A pornografia, né? A nudez, os nudes. Então, se nós não tomarmos uma atitude como família e igreja, que aí agora a igreja entra, no sentido de reforçar, de ensinar, porque nós tivemos o privilégio de ter os nossos pais nos ensinando, mas muita gente chega para a igreja com princípios e conceitos que precisam ser totalmente reformados, porque não tiveram isso dos seus pais. Então, a igreja tem esse papel fundamental, através das células, através de congressos, através de seminários, através do ensino do que a palavra de Deus diz, do que trazer à luz da Bíblia, né? A ciência, trazer os conceitos, trazer as teorias, à luz da palavra de Deus, que é imutável, né? E aí eles vão ser preparados para qualquer lugar que eles forem, para a faculdade, qualquer lugar, eles saberem se posicionar. Eu tenho amigos na igreja que têm filhos que se posicionam, que são lindos, que não abrem mão, que fazem clubinho na faculdade, né? Que vão falar de Jesus. Então é possível.
É possível, só que nós precisamos tomar uma postura como pais e também como igreja. A igreja também não pode se omitir, dizer assim, não, é da família. Claro, a responsabilidade é da família, mas a igreja existe como esse corpo para ensinar os seus membros princípios e valores que muitas vezes eles não aprenderam ainda. E a gente corroborar como um corpo, se fortalecer, né? Fortalecer uns aos outros, fazer essa rede de proteção. Sim. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós duas estamos aqui representando a igreja. Amém. A igreja trazendo a nossa experiência de família, dizendo que o que nós estamos falando, nós experimentamos. Nós podemos trazer como bênção, como exemplo, como diz a palavra de Deus. Ai, Márcia, dá vontade da gente virar a noite conversando. É verdade, vigília. Fazemos uma dupla. Uma vigília. É uma vigília. Mas, olha, muito importante. Cada um de vocês, eu vi aí algumas contribuições, irmãos caminhando aqui conosco, trazendo a palavra, o seu comentário. É muito importante que cada família, cada um de nós, como a Márcia está trazendo essa palavra final, nós precisamos ter a nossa experiência com Deus, levar os nossos filhos a terem sua experiência com Deus, porque lá na Bíblia, Mateus 18, diz que os pais levaram seus filhos para que Jesus abençoasse. São os pais que vão levar os filhos a Cristo. Então, muitas vezes os pais acham, estou levando a igreja vai levar a Cristo. Não, os pais levam a Cristo, através da sua vida, da sua experiência com Deus. E nós sabemos que tudo o que está acontecendo hoje não é da nossa geração apenas. Isso não é uma coisa só de hoje. Isso é velho. Isso está antes do dilúvio. É. 6.000 anos atrás já havia essa violência, já havia essa maldade, já havia essa promiscuidade, já havia essa imoralidade, já havia essa falta de temor de Deus tão grande que apenas uma família foi salva da catástrofe mundial, que foi o dilúvio enviado por Deus. E nós sabemos que estamos vivendo um tempo em que as coisas estão aumentando essa pressão para que o certo fique errado, o errado fique certo, mas o certo sempre será certo. Mesmo que a pessoa diga, é relativo, lá no fundo ela sabe. Sim. Eu digo que todo ser humano, nós, lá em Adão, experimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Quando faz o errado, ela sabe que está fazendo errado. E o certo, ela sabe o que é certo. E o que tem dúvida, não faça, porque o que é certo, ninguém tem dúvida. É verdade. Então, Márcia, nós vamos fechar a nossa live. Eu quero que você ore. E que cada um de vocês, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui agora. Agradecer muito a você, Márcia, de nos dar o seu tempo. Depois de gravação, eu sei que não é fácil a gente estar aí, né, longe da família, você não jantou ainda. Ou então já jantei. Eu comi aqui no programa. Jantei 2 vezes, um pouquinho num, um pouquinho no outro. Eu gravei 2 e fiz um ao vivo. Foi 3 programas, né? Aí no primeiro eu fiz uma receitinha aqui de granola com iogurte, bem light. E nos outros 2 teve comida, então eu comi. Então está bom. E eu fiz um omelete bem gostoso para mim. Que delícia! Antes do programa. Omelete com suco de uva integral. Uau, estava muito bom. E em casa a gente toma esse suco de uva integral também. Só esse integral. Eu amo. De todos os sucos, o que eu gosto mais é o suco integral de garrafa, porque é puro. É bom demais. Que delícia. Olha, Márcia, fica então para cada um que esteve conosco. Agradecemos cada um, porque nós estamos aqui por causa de vocês, para compartilhar o que Deus nos tem dado. O Senhor disse, vai e conta, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. E o Evangelho é simples, mas ele é sem, vamos dizer, sem mistura. Sem mistura. Santo, puro. Radical. É esse Evangelho puro de Jesus. E queremos orar por cada um de vocês, por suas famílias, pelos que são professores que estão conosco aí,
pelos jovens, pelos adolescentes, pelos universitários. Oramos para que nós possamos, como igreja, como povo de Deus, trazer as verdades simples do Evangelho e mostrar que a palavra de Deus, ela é a verdade, tem autoridade para nós e protege a nossa família. Então, Márcia, eu queria que você orasse, abençoando as famílias, para a gente estar terminando a nossa live. Bom? Amém, amém, amém. Pai, é um privilégio nós podermos estar aqui juntas, ó Deus. É um privilégio para mim estar aqui junto com a pastora Ângela, que é uma referência para nós, de mulher que te ama, que te serve, que te teme, de mãe, de esposa, de avó. Uma mulher, Deus, tão forte no Senhor, ó Deus, que tem enfrentado situações difíceis, mas porque ela é essa mulher que te ama acima de tudo, que tem o Senhor como seu refúgio, sua fortaleza, Deus, seu socorro bem presente. Deus, ela tem sido esse exemplo para nós, esse modelo. Deus, muito obrigada pelo privilégio de estar com ela, de caminhar com ela, de aprender com ela, Senhor. Como eu aprendo com ela, como eu sou inspirada por ela, Senhor. E eu sei que não só eu, mas milhares e milhares de pessoas aí espalhadas por essa terra têm sido abençoadas, influenciadas, inspiradas pela vida, pelo ministério da pastora Ângela. Eu te peço, em primeiro lugar, que você abençoe a vida dela, seus filhos, né, seu filho, seus netos, sua nora. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue fortalecendo seus corações e fazendo com que todas as sementes que eles têm semeado se multipliquem, Deus, a 30, 60 e a 100 por um, com muitas outras e outras florestas aí, dando muitos outros frutos para a glória do Teu nome. E da mesma maneira, Pai, nós te pedimos pelas famílias de todos que estão participando conosco, aqueles que ficaram, que saíram, precisaram sair, mas aqueles que estão aqui ainda também. Deus, que o Senhor os alcance, os fortaleça, que o Senhor os abençoe. Deus, com a graça, com a sabedoria do Senhor. Deus, o que a gente sempre pede, tua palavra diz em Tiago que ele tem falta de sabedoria. Peça que o Senhor dá liberalmente e que o Senhor possa dar liberalmente a tua sabedoria a cada um de nós, como pai, como mãe, como filho, Deus, cada família aqui representada. Que o Senhor repreenda a enfermidade, que o Senhor repreenda o devorador, que o Senhor repreenda em nome de Jesus todos os espíritos malignos que querem destruir essas famílias, de prostituição, de pornografia, de adultério, Pai, de drogas, de homossexualismo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor faça isso, Senhor, que o Senhor abençoe essas famílias, que o Senhor direcione, que o Senhor abençoe os pais, que eles tenham sabedoria de ensinar seus filhos na tua presença, ensinar seus filhos na tua palavra, inculcando, deixando principalmente o legado da inspiração e do exemplo de homens e mulheres que te amam, que te temem, Pai. Muito obrigada. Que o Senhor continue, Deus, conosco, fluindo através de nós, porque Tu estás sempre conosco. Tu és o Emmanuel, que está conosco. Nós te adoramos, Deus, e que o Senhor possa fluir através de nós, pelas Tuas misericórdias. Nós não merecemos, mas é a Tua graça em nós e através de nós, fluindo, nos ensinando todos os dias a ser cada vez mais parecidos contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o nosso pastor Márcio, a Renata, toda a família, todos os líderes da nossa igreja e de todas as igrejas representadas aqui pelos nossos telespectadores aqui da live, todas as igrejas representadas pela tua noiva espalhada pela terra, que nós possamos buscar a santidade, porque Jesus está voltando e nós queremos estar prontos para quando Ele vier, Pai. Muito obrigada. Te pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. O Senhor te abençoe. Uma boa noite. Um abraço e um beijo para Eleazar, as meninas. E muito vamos obrigada, que vamos. linda. Eu que agradeço. Beijo Eu que agradeço. você. Um beijo na Sani, linda. Um beijão para você, para todos o ministério, da equipe linda, que cada um mais fofo que o outro entrou em contato comigo. Muito obrigada. Amém. Amo Obrigada. você. Conta com você. Deus te abençoe. Tamo junto. Amém. Tamo junto. Glória a Deus. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Obrigada, pessoal.